Bom, pessoal, vamos começar aqui então falando um pouquinho sobre a diversidade dos anelídeos, ok? Então a gente tem vários subgrupos dentro do filo Annelida, tá? Aqui, basicamente, a gente tem Errantia, são alguns dois grupos marinhos, né? Philodocidae e Amphinomidae. Depois, nós temos os Sedentária, tá? Que são basicamente a maioria ali dos poliquetas e oligoquetas, né? Então, aí você vai ter, começar desse lado aqui, Iridínia, né? Que são as sanguessugas. Alguns outros grupos menos conhecidos, os Brachiobidelida, Acanthobidelida. Talvez o mais conhecido de todos, que sejam as minhocas, né? Que são os Lumbricida. Aí você vai ter Aeolossomatidae, Neididae, tá? O antigo filo Echiura, Zabella e Lamelisabella, tá? Então, basicamente, esses daqui, e todos esses grupos que eu falei, formam o Pleistoanelida e Chaetopterida em um grupo basal, né? O primeiro clado a divergir ali dentro do filo Annelida. É um bicho que fica dentro de um tubo, filtrando no fundo dos mares, tá? Com seus parapódios aqui, fazendo movimentação da água. Um clado, então, um pouco mais basal dentro de Annelida, ok? Então, vamos ver rapidamente um pouquinho da diversidade aqui desses animais. Okay? Vamos começar primeiro por Philodocita. Então, esse daqui é o Nereis, né? Da família Philodocidae, são os vermes moluscos, né? Interessante de ver esse bicho aqui, ó. Então, eles têm uma certa locomoção, né? Então, eles se locomovem relativamente rápido para um verme, né? Você tem aqui a região da cabeça dele, com o prostômio e o peristômio, tá difícil de ver, né? O corpo todo composto pelos parapódios, então tudo isso que sai do segmento são os parapódios. Aqui o pigídeo e os cirros, né? Na região posterior do corpo. Ok? Aqui numa foto vendo detalhes, maiores detalhes, né? Esse bicho, a cabeça desse bicho. Então você tem aqui, ó, os olhos e essa região aqui, né? Que ela pode ser evertida, né? Que serve basicamente para alimentação, tá? Então tudo isso daqui é a região da cabeça, composta pelo prostômio e peristômio, ok? Aqui esses tentáculos, né, que saem na região da cabeça, que tem função sensorial, principalmente, tá? E no corpo a gente tem os parapódios, né? Os parapódios que têm a função basicamente de locomoção. Nos marinhos eles podem ter brânquias aqui ao longo do parapódio, que auxilia ali na respiração, trocas gasosas, ok? Bom, então estamos dentro dos errantias, né? Agora vamos ver Amphinomidae. Então aqui Amphinamidae, que basicamente são os vermes de fogo, tá, pessoal? Então esses aqui são os vermes de fogo. A gente encontra aqui todos os parapódios também ao longo do corpo, só que por que ele é chamado de verme de fogo? Ele, bom, não é muito venenoso, mas se você colocar a mão dele, nesses parapódios saem algumas cédulas com toxinas. E essas toxinas vão entrar na sua pele e te machucar, tá? Ou seja, causar uma queimação local ali. Então aqui são os vermes de fogo, tá? Basicamente são organismos marinhos também, então se você mergulhar, tente não colocar a mão nesses animais, né? Então a parte da cabeça aqui não está tão visível, né, prostômio e peristômio, comparado com os Philodocidae, tá? Aí a gente já entra aqui o que seria a Lamelisabella, né, que seria o antigo filo Pogonófora, né? O filo Pogonófora, hoje, ele está dentro da família Ciboglonidae, que é basicamente ali o Lamelisabella, você tem Sabella, Lamelisabella aqui,
são outros grupos, né? Então eu tô inserindo, né, os grupos dentro de grupos, né? Que é a forma que a gente hierarquiza, classifica os organismos, né? Então aqui a gente tem Ciboglonidae. Essa daqui é uma espécie de Ciboglonidae, que é a Riffitia pachipitila. Tá? Então, quem são esses organismos? Basicamente, pessoal, isso aqui é anelídeos, né? Então, eles vivem ali em profundidades, tá? Grandes profundidades, perto de fendas, né, geológicas, onde tem uma temperatura mais elevada. Então, esses bichos, eles não têm sistema digestivos. Então, como que eles se alimentam? Através de bactérias simbiontes quimioautotróficas, tá? Basicamente, essas bactérias utilizam compostos de enxofre e na qual elas quebram e produzem energia, né? Disponibilizam energia a partir da quebra de moléculas que contêm enxofre, tá? E aí é assim que esses bichos se alimentam. Então ele tem uma relação simbionte, então todo no corpo deles aqui existem essas bactérias, né? Que quebram compostos de enxofre, produzem energia e dão energia para as células, né, desse bicho aqui sobreviverem, tá? Então é uma relação simbionte porque ao mesmo tempo ele dá abrigo aí para esses bichos, né, os pogonóforos dão abrigo para essas bactérias. Então é uma relação muito interessante. Esses bichos só são encontrados em profundidades, então perto dessas fendas, né, geológicas onde produzem grande quantidade de energia. Ok, não é fácil de encontrar esses bichos, né, nem em coleções, porque imagina, essas fendas estão em regiões muito profundas e inóspitas para os seres humanos, a temperaturas muito altas, então só é possível chegar lá com submergíveis, né? Com grande capacidade ali, né? De resistência e tudo mais. Ok? Então, os Pogonófora. Aqui tem um videozinho mostrando. Dá para perceber o quão quente está aqui próximo a ele, né? Então, esses são os Pogonóforas. Então, eles secretam esses próprios tubos aqui, ó, brancos, onde eles vivem no interior dele. Tá? Então eles secretam os tubos, ó, e eles conseguem se recolher no interior desses tubos. Viu aqui esse bicho se recolhendo? É muito interessante. Tá? Esses são os Pogonófora. Depois a gente tem os, né, Sabella, que é esse clado aqui. Né? Esse daqui é a família Sabellidae. Então, basicamente, poliquetas, né, sedentários que vivem dentro de tubos. Muito parecido com o Pogonófora, né? Então, o que eles fazem? Eles produzem essas coroas aqui né, basicamente tentáculos, né? E eles ficam filtrando, né, a água do mar. Então, partículas alimentares se impregnam aqui, elas são direcionadas até a boca e são digeridas ali pelo tubo digestivo, tá? Eles secretam esses tubos, que basicamente são também tubos calcários, tá? Então são basicamente organismos filtradores ali do fundo do oceano. Aqui só para vocês terem uma ideia, né? Como que funciona, né? Como é a estrutura desse bicho e como é a alimentação desse bicho, né? Olha que interessante, você tem aqui os abelídeos, né? Então, as partículas orgânicas são capturadas por essas redes de tentáculo. As partículas caem aqui até chegar nessa fenda. E essa fenda direciona, tá vendo aqui? Está direcionando o alimento para onde? Para a boca. O alimento entra aqui no tubo digestivo, onde ele é digerido. Tá? Então é basicamente assim que esses organismos se alimentam. Então, eles são interessantes, são anelídeos, né? São anelídeos sésseis, né? Que não se movimentam. Ok, pessoal? Aqui a gente tem a família Tirebellidae. São bichos que constroem seus tubos diretamente na areia, tá? Aqui são os parapódios, né? Aqui nessa figura está dividindo o parapódio em duas regiões, né? A parte dos neuropódios e os notopódios. Tá? Então os parapódios eles ficam no interior desses tubos,
tá? Que eles mesmos secretam na areia ali. Aqui na região mais externa você tem os tentáculos, né, que fica fora, né, do, do meio externo, né, fora do substrato, né, fora da areia, que ele utiliza para capturar partículas alimentares. E essas partículas alimentares aqui, ó, em detalhes, são direcionadas até a boca e eles podem se alimentar, tá? Depois, pessoal, vamos ver aqui também agora Echiura, né? Aqui são o antigo filo Echiura também. Então, o antigo filo Pogonófilo, o antigo filo Echiura, hoje está dentro de Anelídeos, né? Então, esses daqui são os Echiura. Eles têm umas probóscides, que elas são utilizadas para captura de alimento, utiliza também na própria locomoção deles, tá? Eles têm essas cerdas aqui que são utilizadas para ancoragem, então parece que são olhos, mas não são olhos, são duas cerdas, tá? E na região posterior do corpo também é encontrado um conjunto de cerdas, tá? Então, são bichos basicamente marinhos. Se a gente dissecar um equiura, a gente vai ver várias estruturas internas, como por exemplo as gônadas, né? O próprio trato gastrointestinal deles, né? Os nefrídeos, parte do sistema excretor e tudo mais, tá? Vasos sanguíneos. Então aqui só para vocês verem rapidinho, né? Não em muitos detalhes, mas só rapidamente a estrutura interna de um equiura, ok? Então aqui um equiura capturado, aqui a probóscide não está evertida, né? Então só isso daqui é um equiura, pessoal. Tá? Aqui as suas séries na região posterior, região anterior. É um bicho muito estranho, né? Aqui a cerda. Desculpa, aqui é a região anterior ao probóscide aqui, tá? Então, aqui, ó, muitos eles vivem intocados, né? Então o corpo vive no meio a rochas. E aí o que acontece? Eles prolongam, né, os seus tentáculos, essa probóscide, para fora do lugar onde eles estão intocados, né? E utilizam ela para o quê? Para se alimentar, tá? Basicamente detritos orgânicos ali do fundo do mar. Esses bichos são, por natureza, muito sensíveis, né? São vermiformes, então eles poderiam ser alimento para qualquer outro bicho. Então, por isso que eles vivem basicamente intocados, é até difícil de encontrar eles no fundo dos oceanos. E eles só tiram a probóscide dessas tocas, né, para conseguir se alimentar. Tá? Então, aqui a gente tem, só para vocês terem uma ideia, um equiura já com a probóscide, na verdade, fora da toca com a sua probóscide aqui. Tá? Interessante, né? Ok, pessoal? Bom, próximo grupo aqui, né? Próximo grupo é o Neididae, tá? Então esses bichos são interessantes porque eles vivem nesses tubos de cabeça para baixo, tá? Então, normalmente eles secretam esses tubos no substrato, enfia a cabeça nesse tubo e prolonga aqui o seu corpo para fora do tubo. Isso daqui é o tubifex, né? O tubifex é bem comum ali para aquarismos, para os aquaristas, né? É bem comum no aquarismo, porque eles são alimentos, eles são utilizados aí para alimento de peixes, tá? Então aqui, ó, um tubifex, né? Um monte de tubifex no substrato, tá? Interessante, né? Próximo grupo, Aelossomatidae. Então, é esse grupo aqui, né? Então, são um grupinho aí de anelídeos que vive em água doce, tá? Ele usa alguns cílios aqui em volta da sua boca para varrer partículas alimentares. Tá? Aqui tá difícil de observar, que ele tá todo dobrado, né? Então, mas se eu não me engano a boca é para esse lado. Tem um conjunto de cílios aqui que o batimento ciliar leva pequenas, minúsculas partículas de alimento para a boca, tá? Basicamente, muitos desses bichos se reproduzem assexuadamente, né? A gente vai ver daqui a pouco algum tipo de reprodução de alguns anelídeos que se reproduzem assexuadamente. Então aqui, ó, a Aelossomatidae. Então aqui, ó, a boca,
dele, tem um conjunto de cílios aqui que ele utiliza para capturar alimento. Tá aqui, ó, dá para ver o tubo digestivo aqui dentro dele. Tá vendo? Isso aqui é o tubo digestivo. Ele está transparente. Né? Tá tentando capturar aqui uma bactéria ou algum protozoário que está... Provavelmente é protozoários, tá? Aqui o tubo digestivo dele. Olha que interessante. Ok, pessoal? Isso aqui é um anelídeo. Então, a maioria dos grupos dos anelídeos, né, são bem diferentes das minhocas que normalmente a gente conhece, né? Agora vamos falar das minhocas, né? A gente já falou na primeira parte da aula, mas a gente tem os lumbricídios, né? Então, dentro dos lumbricídios, a gente tem uma grande quantidade de espécies, tá? De minhocas, minhocossu, né? Então os lumbricídios estão entre os maiores anelídeos que existem, né? Interessante que o maior de todos ocorre na Austrália. Olha o tamanho dessa minhoca aqui, pessoal. O pesquisador está deitado do lado dela ali. Olha o tamanho dela, quase o tamanho dele, né? Deve ter quanto? 1 metro? Um pouquinho mais de 1 metro de comprimento, quase 1,20 m, talvez 1,30 m de comprimento. Tá? Então são realmente bichos bem grandes, alguns deles. Ok? Então não vou falar em detalhes sobre minhocas, a gente já falou bastante, ela é utilizada como padrão ali para a descrição da anatomia dos anelídeos, né? Agora vamos falar um pouquinho de Acanthobidelide. Quem são os Acanthobidelídeos? Os Acanthobidelídeos, pessoal, são basicamente sanguessugas, tá? Sanguessugas ancestrais. Por quê? Porque esses bichos aqui, né, eles apresentam cerdas. Normalmente os iriodíneas, sanguessugas verdadeiras aqui, ó, elas pedem essas cerdas, tá? Aqui está presente basicamente em lumbricida. A gente viu lá no corpo das minhocas as presenças das cerdas. Em Acanthobidelida, ela ainda retém essas cerdas, né? Então é uma característica ancestral. A presença de cerdas é uma característica ancestral ali em grupos de anelídeos, né? A condição derivada seria a perda das cerdas que a gente encontra basicamente dentro de Iridínia, né? Então essas sanguessugas aqui, elas se alimentam de pele e sangue de peixes, principalmente de água doce, tá? Então aqui tem um desenho dela, algumas numas lâminas, né, dessas sanguessugas, e uma aqui, né, no peixe, tá? E aqui um ferimento causado por algumas dessas sanguessugas no corpo do peixe, tá? Então são basicamente sanguessugas, os Acanthobidelida, só que com uma característica ancestral. Depois a gente tem Brachiobidelida. Brachiobidelida é um minúsculo organismo parecido também com uma sanguessuga, um vermezinho, né? Que eles parasitam basicamente lagostins. Então esse aqui é aqui ó, os Brachiobidelidas em outros crustáceos, né? Não sei exatamente que figura é esse daqui, né? Mas a gente encontra aqui, ó, em lagostins, né? E aqui nas garras dos lagostins, cheio de Brachiobidelídeos. Ok? Então aqui a foto em detalhes desse bichinho aqui, tá? Iridínia, bom, Iridínia já é um pouco mais complexo, né? Já que já são as sanguessugas verdadeiras, né? Ela apresenta, ó, aqui o ânus dela, a parte ventral, aqui a ventosa posterior, aqui o olho, seus segmentos, e aqui a ventosa anterior. Então nas sanguessugas a ventosa posterior é maior, a ventosa anterior é menor, tá? Dentro da ventosa anterior está a boca, o olho é muito reduzido na região dorsal e o ânus também é bem pequenininho na região dorsal, tá? Se você fizer um corte numa sanguessuga, você vai encontrar basicamente as estruturas internas aqui, ó. Elas são hermafroditas, então aos órgãos ovário, né? Aqui você tem os testículos e tudo mais, ok? Você tem o trato digestivo, né? O trato gastrointestinal com abertura inicial, boca e ânus na região posterior, tá? Então eles têm um corpo bem simples, tá? Então essa daqui basicamente as sanguessugas. E como eu já havia dito, né? As sanguessugas não têm as cerdas, elas perderam as cerdas.
Bom, uma característica interessante dos iridíneas, né, é o celoma, né? Então, o celoma forma um sistema de canais preenchidos por fluido, né? Então, na verdade, você não tem uma grande cavidade celômica no interior dos iridíneas, mas na verdade o celoma dentro de iridínea ele está todo segmentado, né? Ele forma uma rede de canais. E nessa rede de canais aí que é toda preenchida por fluido, formando ali um grande esqueleto fluido hidrostático, né? Dentro de canais. Ok? A gente não vai detalhar aqui os canais e tal, mas você tem no interior do corpo uma grande rede de canais nas sanguessugas. As sanguessugas, né, se alimentam de sangue e de fluidos, como, né, a gente sabe, e elas têm essas mandíbulas aqui, ó. Então, quando você pega uma sanguessuga, ela vem no seu dedo, ela utiliza essas mandíbulas para cortar, né, a sua pele, ela secreta um anticoagulante ali e umas substâncias que não causam dor em você, tá? E ali ela pode te sugar o seu sangue, né, tranquilamente. Ok? Então a locomoção da sanguessuga é interessante, ela estica o seu corpo, né? Então aqui região posterior, aqui região anterior, com a ventosa menor. Então ela estica todo o seu corpo, gruda a ventosa menor no substrato, depois ela desloca a ventosa maior, contrai o corpo e aproxima ela da ventosa menor. Então é assim que é feita a locomoção, né, da sanguessuga, é assim que ela se locomove. As sanguessugas são relativamente grandes, né, uma das maiores que existem, né, essa sanguessuga amazônica, tá? Ela pode chegar ali até 30 centímetros de comprimento. É um animal realmente bem interessante. E, para finalizar, Caetopteridae. Quem são os Caetopteridaes? São animais basicamente sedentários que vivem em tubo, enterrados na areia do oceano. Tá? Não é, se você fizer um arrasto de fundo, você até consegue capturar muitos desses bichos aqui. Eles não são tão raros assim, tá? Então, ó, o que acontece? Você tem aqui no interior do tubo a região da boca, né? Aqui você tem o que a gente chama de cálice alimentar e os parapódios. Então, como é que funciona a alimentação desse bicho? Os parapódios, eles realizam movimento aqui, né? E forçam um fluxo de água no interior. Então, a água vai entrar nessa parte do tubo, né? E sair por essa outra parte do tubo. Então, esses tubos enterrados na areia em forma de U, tem duas aberturas. Uma para a entrada da água, outra para a saída da água. Ok? Quando a água entra para o interior do tubo, ela traz junto partículas alimentares, partículas orgânicas. Essas partículas orgânicas, elas ficam aderidas aqui numa rede de muco, tá? Uma rede enorme de muco, próximo ao cálice alimentar. Depois o que acontece? Quando tiver lotado de partícula orgânica aderida aqui a essa rede de muco, o batimento ciliar, você vai ter uma grande quantidade de cílios que vão direcionar, né, essa mistura entre muco e partículas alimentares para a boca. E aí esse bolo aqui entra na boca, entra para o interior do organismo e pode ser digerido. Então é assim que esses animais vivem, basicamente, se alimentando de matéria orgânica que entra no interior desse tubo aqui, devido ao fluxo de água ocasionado pelos batimentos dos parapódios. Ok? E aqui está um Caetopteridae retirado do seu tubo aqui vivo, né? Então os parapódios aqui, é até difícil de reconhecer as estruturas corpóreas. É um bicho com uma anatomia muito diferenciada, né? Bom, era isso, pessoal. Só falando rapidamente aí da diversidade dentro dos anelídeos.